Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Você pode abrir aí para nós lermos juntos. Eu não vou colocar o texto inteiro aqui, depois eu vou colocar alguns versículos, você vai poder acompanhar. Mas é interessante você abrir a sua Bíblia, ou o seu smartphone aí, né? A sua Bíblia digital e acompanhar essa leitura. É sempre bom você trazer a sua Bíblia à casa de Deus. Eu vou à igreja. Primeira coisa, trazer a Bíblia. E aproveitando isso, nós temos algumas Bíblias ali, chegaram algumas Bíblias, na versão que nós temos, que nós usamos aqui na igreja, que é a nova versão internacional, a Bíblia NVI. Então, se você quer adquirir essa Bíblia, tem ali na nossa livraria algumas Bíblias com um modelo mais feminino, outras Bíblias de capa preta. Passa ali na livraria, se você não tem a Bíblia NVI, da versão que nós trabalhamos aqui, que estamos sempre lendo aqui na nossa igreja, nos nossos cultos, nas celebrações. Então você tem a oportunidade de adquirir ali na livraria da PIB. Então, Lucas capítulo 1, capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. E ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que eles viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, e como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ore comigo mais uma vez. Pai, te damos graças porque nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos diante da tua poderosa palavra. Ó Deus, toma o nosso coração, a nossa mente. Deus, queremos estarmos concentrados com aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Deus, fale a cada coração nessa noite, através da sua palavra. Me dê graça, Senhor, para que eu seja um instrumento para, ó Deus, transmiti-la, Senhor, essa palavra, e que juntos nós possamos vivê-la e colocá-la em prática na nossa caminhada com o Senhor. Assim nós pedimos isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Veja, o texto dessa mensagem é: vá para onde as águas são mais profundas. Você já deve ter tido a chance de
de entrar um rio, um mar, ali numa piscina, e aos poucos você vai entrando na água, vai dando os passos mais fundos, porque é sempre assim, quando nós estamos na água, na beira da água, sempre nós queremos arriscar e ir um pouco mais fundo, porque quanto mais fundo, é mais refrescante, é mais gostoso. Para alguns são mais desafiador, porque se você não sabe nadar, então você fica mais apreensivo. Mas a verdade é que sempre quando nós estamos numa piscina, ou estamos na beira da praia, ou num rio, e queremos entrar na água, dá aquela vontade de ir dando os passos mais fundos, para que nós possamos aproveitar mais o frescor da água. E esse texto, esse título, Vá para onde as águas são mais profundas, que é uma palavra-chave dentro desse texto que nós lemos, mas é um grande chamado para eu e você sairmos do raso no que diz respeito à nossa intimidade com Deus, a nossa fé com Deus, e o grande desafio para nós irmos para um lugar mais profundo. Vá para onde as águas são mais profundas. Deus sempre vai estar convidando eu e você, Deus sempre vai estar nos desafiando a maiores níveis de fé. Sempre, sempre. Esses níveis, eles são essenciais, não somente para maior intimidade e relacionamento com Ele, mas para desenvolver em nós, para promover em nós experiências sobrenaturais que te levará a cumprir o seu propósito, o seu chamado. Agora, quais são os apontamentos para nós diante dessa passagem, desse milagre, dessa aventura aqui de Jesus com os seus discípulos? Quais são os apontamentos para nós dessas águas profundas, desse grande chamamento para nós e para os seus discípulos? Vá para onde as águas são mais profundas. Primeiro, o extraordinário acontece nas águas profundas do nosso relacionamento de fé. O extraordinário acontece nas águas profundas do nosso relacionamento de fé com Deus. Por que Jesus mandou Pedro ir às águas mais profundas aqui? É muito simples, né? Dentro do contexto de que eles eram pescadores, é impossível pescar um cardume à beira da margem, num lugar raso. Por isso, o primeiro apontamento aqui que nós podemos aprender é que o extraordinário não ocorre nas margens. O extraordinário de nós termos, de nós vivenciarmos nos relacionamentos de fé com Deus, não ocorre nas margens, mas nas águas profundas de um relacionamento com Deus de fé. É claro que Jesus sempre aqui, Ele nos encontra onde nós estamos, não é verdade? Aliás, Ele vai até a margem para estar conosco. Não foi assim? Deus te encontrou primeiro. Primeiro foi a ação de Deus para você. Jesus, Ele sempre nos encontra onde nós estamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está escrito em 1 João capítulo 4, verso 19. E se Ele convida a entrar, na verdade, Jesus, Ele se convida a entrar em nosso barco. Ele se convida. Por isso que eu lembro daquele texto que diz que eis que estou à porta e bato.
e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O primeiro passo é sempre de Jesus ao nosso encontro. Você entende isso? O primeiro passo é sempre de Jesus ao seu encontro. E os primeiros encontros serão às margens, porque é um início de uma caminhada com Deus. Mas chega, sabe, ele pede que nós nos afastemos um pouco mais. Veja, essa ação, imagine a cena de Jesus dizendo àqueles seus discípulos: olha, vocês estão aqui à margem, mas afastem-se um pouco mais. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus queria sair das margens do natural para algo mais profundo, para o sobrenatural. Para o sobrenatural. Jesus, ele tinha mais para aqueles discípulos, Jesus tinha mais para Pedro, primeiramente. Jesus encontra ali com Pedro, e Jesus tinha mais para Pedro do que peixes somente. Jesus iria convidá-lo a ser um dos seus discípulos e ser um pescador de homens. Ele iria convidá-lo a depender dele até para viver, pois daquele dia em diante eles não seriam mais os peixes que iriam sustentá-lo, mas o Senhor dos peixes de todo o universo que iria sustentá-lo. Sabe, eles não conseguiriam navegar a essas águas mais profundas da fé se não vivesse essa incrível experiência da pesca maravilhosa. Jesus queria ensiná-los através desse milagre, porque a fé, ela te leva a ter experiências sobrenaturais. E era um desafio aqui experimentar as águas profundas da fé. O Senhor diz nessa noite a mim, você que está nos assistindo no canal da nossa igreja: filho, eu estou convidando você a navegar comigo nas águas profundas, para que você entre numa dinâmica do propósito de Deus, que é muito maior do que você pode imaginar. Acredite, é muito maior. Então entenda que esse aqui não é um desejo exclusivo para mim. Esse convite do Senhor Jesus a ir mais além, a buscar algo mais profundo, a ter experiências extraordinárias de fé, é para cada um de nós. É para cada um de nós. Você já ouviu nas margens? Você já ouviu Jesus nas margens? Ele já se convidou a entrar no seu barco e você permitiu que ele entrasse? Ele já o convidou a se afastar um pouquinho e se afastar com ele um pouquinho mais das margens para um lugar mais profundo? E esse é o convite de Jesus diante dessa palavra, para mim e para você nessa noite. Ele convida a cada um de nós a navegar pelas águas profundas com Ele. Você está disposto a ir? A aceitar esse convite? O convite de Jesus é: venham comigo, deixe-me mostrar quem eu sou e como eu sou. Segundo apontamento aqui para nós dessas águas profundas: o extraordinário acontece quando nós superamos o que nos impede de obedecer. O extraordinário acontece quando nós superamos o que nos impede de obedecer. Jesus, ele disse aqui a Pedro: vá para
para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. E quando Pedro ouviu, ele precisou vencer alguns obstáculos interiores que impediam de obedecer esse pedido de Jesus. Poderia ser as experiências passadas. Ah, Jesus, hoje não é dia de peixe, nós já gastamos uma noite inteira tentando pescar nessas águas mais profundas. Mas o que Pedro precisava entender aqui, que havia uma grande diferença de suas experiências passadas e o momento ali único, singular que ele estava vivendo. Porque a diferença ali agora era um convite de Jesus. A diferença ali era a presença de Jesus no barco. A diferença ali era que Jesus estava agora no comando das coisas. A diferença era o propósito de Jesus para cada um deles. A diferença era que aquele era o tempo da graça para a vida de Pedro. Se não formos capazes de perceber essas diferenças, quando nós aceitamos, quando nós estamos diante de um convite de Jesus para irmos a termos um relacionamento, a ter relacionamentos mais profundos com Ele, de intimidade, de comunhão, de busca, de ir para sair das margens, sair do raso. Ah, meu irmão, se nós não formos capazes de perceber essas diferenças, nós vamos perder as maiores oportunidades das nossas vidas. Você entende isso? Porque quantos milagres Deus não pode fazer quando nós alcançamos lugares mais profundos? Quantos? Hoje você tem Jesus, sim ou não? Tem Jesus? Todos têm Jesus? Coração como Senhor, Salvador. Ele está com você. Ele está com você. Então, sabe, não deixe o medo, as experiências, as frustrações passadas, do passado. Deus sabe o que você já passou, o que você enfrentou, ou talvez que você esteja enfrentando. E talvez essas experiências passadas tenham impedido de você avançar, de você ouvir a voz de Deus, de você obedecer à voz de Deus. Você já pensou o que seria de Pedro se ele não obedecesse a Jesus ali, naquele momento? Jesus falasse com ele: Pedro, sai das margens, pega o seu barco, vamos para um lugar mais profundo, para onde as águas são mais profundas. Já pensou se Pedro não aceitasse esse convite? Certamente ele nunca ia ser o Pedro que nós conhecemos na história bíblica, no que ele ensinou. Gente, irmãos, Pedro foi aquele cara que ele tinha uma unção poderosa de evangelista, que quando ele pregava, 3.000 almas se convertiam. 3.000 almas. Você tem ideia disso, meu irmão? Porque ele aceitou o convite de ir para águas onde tinha águas mais profundas. E ali ele teve uma experiência incrível com o Mestre. Se esse é o tempo de Deus para você, você não pode perder a oportunidade do convite de Jesus. Não fique preso às suas experiências passadas. Qual experiência que você passou que te deixou marcas e por causa disso você não consegue mais ouvir Deus e obedecê-lo? Sabe? Independentemente das quais você está sofrendo ou você está anestesiado, paralisado pelo seu passado, pelas experiências passadas, o caminho de saída, o caminho
da sua saída, para você viver o extraordinário de Deus, é você mergulhar fundo em Deus. É você mergulhar fundo em Deus, na sua fé, na sua oração, na sua comunhão, na sua devoção, na sua dependência. Mergulhe fundo. E o extraordinário vai acontecer. E o passado vai ficar para trás. Porque Deus quer levar você a novidade de vida, a experiências novas na sua caminhada. Talvez outro obstáculo aqui é a disposição interior, sabe? Que Pedro estava talvez vivenciando ali, a disposição interior. Jesus, eu estou cansado, sabe? Eu tentei pescar a noite inteira, eu estou fadigado. Talvez eu te leve, Jesus, para pescar outro dia, mas hoje não dá, hoje já deu. Sabe, algumas vezes nós imaginamos que quem precisa de nós é o Senhor. E não que nós precisamos desesperadamente dEle. É nós que precisamos. E Jesus vai ser... Jesus, talvez Pedro pensou, né? Vai ser um retrabalho aqui, lavar as redes, nós não pegamos nada, e depois se nós jogar, vai ter que lavar de novo. Sabe, é quando nesse momento o nosso coração se torna inflexível. O obstáculo talvez é um coração inflexível, justamente porque nós imaginamos que temos todas as variáveis, não é verdade? Mas nós esquecemos que graça é o imponderável de Deus elevado à potência da sua infinitude. Ou seja, na dimensão da graça é impossível imaginar todas as variáveis. Porque, acredite, sempre nós seremos surpreendidos por Jesus. Sempre. Sempre. Sempre nós ficaremos maravilhados com o agir e o poder dele, com o milagre dele. Sempre nós seremos tomados pelo temor do Senhor. Não existe retrabalho, pois nós adentramos uma nova dimensão, e essa nova dimensão é o poder amoroso de Deus, por mim e por você. Você crê nisso? Talvez veio esse pensamento de Pedro: Jesus, me desculpe, Jesus, mas o que você sabe de pescaria, você não é um carpinteiro? Você, Jesus, não é um mestre religioso? O que o Senhor Jesus está querendo me ensinar? Pescador aqui sou eu. Talvez essa disposição interior tinha esse obstáculo no coração de Pedro. Na verdade, se eu e você, nós não aprendermos a se render a Jesus, nós nunca chegaremos a águas mais profundas. Nunca, nunca. Se render é entregar, é dizer sim para Deus. Se render é dizer sim, Deus. Sim, isso é rendição. Esse correr o risco de render-se a Deus fará você conhecê-lo de forma cada vez mais profunda. E você poder participar plenamente da vontade dele para a sua vida. Talvez outro obstáculo aqui é a solidão das nossas decisões, né? Porque é interessante perceber aqui que a decisão de ir às águas profundas não foi uma decisão compartilhada ali, ou de um consenso ali do seu grupo societário ali, dos seus sócios
os sócios de Pedro. Pedro teve que decidir, sozinho. Esse convite de Jesus, Pedro teve que decidir sozinho. Tanto que o outro barco ali continuou em terra com os outros discípulos, que na verdade ali, naquele momento, eram seus sócios. Talvez até os seus sócios que estavam com ele nesse barco não concordassem ali com o ímpeto de Pedro de ir às águas mais profundas. Mas parte dessa conversa nos revela que o evangelista que Pedro vai se tornar não foi ouvida pelos sócios. Assim é a nossa vida, as nossas decisões espirituais, elas se baseiam no que o Espírito fala, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E mesmo que os outros possam perceber parte dessa intervenção divina, a maior parte, a mais significativa, só nós mesmos viveremos. É particular. Por isso, toda decisão espiritual sempre será pessoal, solitária e exclusiva. É você quem precisa de Jesus, que é a base da sua decisão de fé. Foi justamente isso que Pedro demonstrou aqui ao responder: mas por que és tu quem está dizendo isso? Pedro disse: então eu vou lançar as redes. E hoje o Senhor convida eu e você a vencer esses obstáculos que por vezes impedem de nós obedecermos o chamado da graça de Deus. O convite para mim e para você nessa noite é: navegue na direção das águas profundas. E você, particularmente, lance as suas redes. É a sua fé. É a sua. Não é a fé do seu amigo, não é a fé do seu irmão, não é a fé do seu marido, não é a fé da sua esposa. Aliás, tem muitas pessoas penduradas na fé das outras. Você já percebeu isso? Tem muito marido pendurado na fé da esposa. Se a esposa não chamar para orar, se a esposa não chamar para um propósito, se a esposa não buscar a Deus, o marido não vai. Ou vice-versa. Tem muitos filhos pendurados na fé dos pais. Mas essa é uma decisão particular. Jesus nos convida: você quer vir a mim, as águas mais profundas, e você lançar as redes. É você que tem que lançar as redes. É uma decisão pessoal, é uma decisão exclusiva. O terceiro apontamento para nós dessas águas profundas é: quando somos abençoados, as pessoas ao nosso redor também são. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, diz a palavra, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Então, apesar da decisão ser pessoal, e você precisa entender isso, a decisão precisa ser sua, ela precisa ser pessoal, mas as bênçãos são tão ricas de Deus sobre essa sua decisão pessoal, que outros ao nosso redor serão abençoados pela graça derramada. Você entende isso? São 2 barcos cheios. Não é um barco. Não é o único barco que Pedro estava com Jesus. Quando Pedro aceitou o convite de Jesus a ir às águas mais profundas, não só foi o barco dele, mas foram, diz a palavra, 2 barcos cheios. Até os sócios que estavam ali, às margens, se aventuraram ali, aquelas águas profundas, por causa do tamanho da bênção.
Eu me lembro da palavra do profeta Malaquias, que está registrado ali no capítulo 3, no verso 10. Deus dizendo para o seu povo: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramarei sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. O que nós entendemos com isso? Que quando Deus vem e nos abençoa, sabe, de forma abundantemente, então eu tenho como repartir. Outras pessoas serão abençoadas. Quando você tem muito, você quer fazer o quê? Guardar? Não é assim. Quando você tem com bastante, o que você quer fazer? É repartir. Não é verdade? É abençoar outras. As pessoas que estão próximas, que nós amamos. Essa bênção é sobre você, tamanha que outras pessoas serão abençoadas. A bênção, ela envolve sobre todos os que estão ao nosso redor. E ela se transforma em testemunho para que muitos se aventurem nessa jornada da fé. Todos os companheiros ali de Pedro, eles se tornaram discípulo e apóstolo do nosso Senhor, por causa da bênção naquele barco de Pedro. Outros foram abençoados com abundância de peixes e com o caminhar por águas mais profundas e ter experiências com Jesus, seguindo como discípulo e servo de Jesus. Você entende isso? Tudo porque Pedro, ele foi às águas profundas com Jesus. Tudo porque a bênção os alcançou ao ponto deles mesmos tornarem suas decisões pessoais de fé. Assim era o que só Pedro poderia vivenciar junto com seus companheiros. Nós aprendemos aqui que as bênçãos que estão envolvendo têm como propósito a levar outros às águas mais profundas. As bênçãos que estão espirrando sobre nós e sobre os outros têm um propósito de levar cada um a ter também a sua experiência em águas mais profundas. Por isso que é tão importante o testemunho, sabe? Por isso que é tão importante o testemunho, você contar o que Deus está fazendo na sua vida, por você estar caminhando com Jesus, por você ter fé em Deus, por você caminhar com Deus, e você vai tendo experiências com Deus, e você vai testemunhando essas coisas com outras pessoas, sabe? E essas outras pessoas serão tremendamente abençoadas. Por isso que esse espaço sempre estará aberto para você, se você quiser testemunhar do que Deus está fazendo. Pastor, eu quero testemunhar, quero contar um testemunho. Me procure. Nessa ou em outras celebrações, mas não deixe de contar e testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, para que essas bênçãos venham espirrar em outras pessoas. Você entende isso? Você entende isso? A sua vida abençoada é uma carta viva para a sua família, para os seus amigos, para todos. Aleluia. Por isso que o convite hoje é: não fique nas margens. Quando você perceber que o Senhor está derramando graça, corra, não se demore, não percam a bênção, porque a sua bênção, ela pode solucionar o problema de outros também. O quarto apontamento e último aqui,
para nós dessas águas profundas é que as águas profundas nos revelam que é o Senhor, quem é o Senhor de toda a bênção. Quando Simão Pedro viu isso, diz a palavra, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, essa parte final do texto aqui, ela é impressionante, porque os peixes ali que pareciam ser o centro da história, não é verdade? Eles são abandonados ali, na verdade, junto com os barcos na praia. Você pode imaginar isso? 2 barcos cheios de peixe, mas não são mais o centro ali da história. O que está no coração de Pedro agora é algo maior que a pesca. Quem é esse Jesus? Ele é o Messias. E quem eu sou? Eu sou um pecador, totalmente dependente. Como ele pode desejar ficar ao meu lado? Eu não sou digno nem dos peixes, quanto mais da presença de Cristo, do Salvador do mundo. E outra vez Jesus desafia ele, não mais as águas profundas do mar da Galileia ali. O convite agora é as águas profundas da comunhão. As águas profundas de estar com Jesus o tempo todo. Sabe, tem muitas pessoas mais interessadas na bênção do que no Deus da bênção. Não quer compromisso, não quer comunhão com Deus, mas querem a bênção de Deus. Jesus estava dizendo aqui: não tenha medo do que eu pretendo fazer em você e por você, Pedro. Não tenha medo. Não tenha medo dos meus planos, Pedro. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo, pois eu estou chamando para agora, Pedro, um outro tipo de pescaria. Pedro, deixe tudo agora e siga-me. Você pode imaginar quantas tentações aqui de Pedro, nesse momento? O que se passava nesse momento na cabeça de Pedro? Jesus, o peixe vai se estragar. O peixe vai estragar, e a grana que eu vou perder, porque eu ia vender agora eu ia vender, é muito peixe, agora que eu ia lucrar. Jesus, e a minha família agora? Eu deixar minha família e segui-lo? Mas tudo isso não tinha mais significado diante da honra de poder seguir Jesus. Seguir o Mestre, ouvir Jesus, ser sustentado agora por Jesus, ser totalmente de Jesus. O maior ensinamento aqui não era a bênção de um cardume de peixe.